Graça e paz. Estamos aqui no 11º dia do nosso jejum. Que Deus nos abençoe. Estamos firmes e fortes, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Hoje o nosso tema de reflexão é que o Senhor nos perdoe como igreja. Neemias, ele entrou nesse propósito de reconstruir os muros a partir de uma notícia de que havia miséria, que os muros estavam quebrados, os portões estavam derrubados e havia muita miséria na terra. Com relação a esses dois primeiros que eu acabei de citar, o povo já estava fazendo, ali com a arma numa mão e com a colher de pedreiro na outra, vamos dizer assim, né? Vigiando contra o ataque dos inimigos para que a obra não fosse interrompida. Mas havia ali uma insatisfação no meio do povo, que estava sendo oprimido, que estava sendo explorado, que havia uma injustiça social. Os ricos não estavam olhando para a necessidade dos pobres. Os pobres estavam com fome. Os pobres estavam endividados. Se você ler o capítulo 5 todo, você vai perceber isso. Como o nosso vídeo é curto, eu não vou estar lendo. Mas depois você lê o capítulo 5 todo. O que estava acontecendo naquela terra? E Neemias, ele falou nos versículos que estão sugeridos, ele falou, não, nós não vamos fazer dessa maneira. Eu fui nomeado governador e agora é diferente. Agora nós vamos nos preocupar com os menores. Nós vamos resgatar os escravos que foram escravizados por dívidas, vamos comprar eles de volta, nós vamos emprestar dinheiro sem juros para que eles possam reconstruir a sua vida, e nós vamos, numa só força, numa só onda de bênção, crescer todo mundo junto. Nada de um ficar lá em cima, o outro ficar lá embaixo, não. Então, hoje o versículo que a gente vai ler é Neemias capítulo 5, 15 e 16. Vamos lá. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, olha aí, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Então nós não estamos fazendo a obra para satisfazer a nossa vida, o nosso patrimônio, né? Esse negócio de patrimonialismo não combina com a igreja metodista. Esse negócio de ser movido por finanças não combina com a nossa igreja metodista. Nós precisamos ser movidos pelo poder de Deus e pelo amor que Deus já derramou sobre nós. Amém? Então esse texto aqui caiu como uma luva no dia de hoje. Algo que a gente precisa estar sempre refletindo. Que nós não vamos fazer a obra pensando somente em nós. Nós vamos fazer a obra de olho no céu, de olho no avivamento espiritual, mas que esse avivamento espiritual se reflita em toda a comunidade. Todos fiquem satisfeitos. Todos fiquem bem. Amém? Então nós vamos orar que o Senhor nos perdoe como igreja, porque os governadores anteriores, conforme nós lemos, fizeram de uma forma que não era legal. E nós vamos fazer diferente. Nós não vamos buscar luxo nem patrimônio. Nós vamos buscar o serviço. O próprio Neemias colocava a mão na massa. É desse jeito que a nossa igreja precisa agir. Esse avivamento precisa ser para que motive até os governadores a colocar a mão na colher de pedreiro. E olhar para o outro que está do teu lado trabalhando e ver se ele está com fome ou se ele está endividado. Ajudá-lo a crescer, a se reerguer. Amém? Vamos orar então para que o Senhor nos perdoe como igreja. Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo tão precioso. Senhor, que o Senhor possa estar nos perdoando como igreja. Eu sou Neemias e quero fazer diferente dos meus antepassados.
dos meus antecessores. E nós vamos fazer a obra, atentos à necessidade do outro que está do nosso lado. Não vamos oprimir o povo. O povo não precisa ser oprimido. O que precisa é o povo estar no mesmo coração, alinhados no coração para fazer a obra de Deus. E o avivamento chegará certamente. Essa é a oração que nós fazemos com ações de graças e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Peço que você medite no capítulo 5 todo, tá bom? Fiquem na paz e até amanhã. Amanhã a gente se vê. Paz.